Hoje iremos falar sobre uma das lores mais complexas que tivemos até os dias atuais de Frogger, o Mild. Ele foi um dos primeiros habitantes de Frog City, onde era bastante afetuoso e acolhedor com outras pessoas que chegavam na cidade. Mild, em sua história, passa por várias problemáticas que serão abordadas nesse vídeo. Em meio a essas problemáticas, ele acaba achando uma solução: a criação de personas. E bem, o que são personas? Personas são como uma máscara que algumas pessoas utilizam para outras pessoas de fora lhe enxergarem de uma forma, tentando se entender em um padrão de como queria ser e uma forma de se sentir aceito. Isso seria um estudo real na psicologia que poderia se encaixar no padrão de F. Mild, mesmo nada sendo canônico. Na história, ele aborda essas personas como primos e será explicado uma forma melhor de como eles surgiram. Sabendo disso, em meio a um contratempo, onde pessoas estavam sendo processadas e necessitavam de um advogado, ele viu uma ótima oportunidade de mostrar uma de suas facetas. E assim, conhecemos o advogado Roberto Goodman. Para quem conhecia sua personalidade, algo em Humilde claramente mudou. Ele se tornou mais ganancioso, cheio de planos e abordagens para virar o jogo a seu favor sempre que possível. Entretanto, suas ideias foram por água abaixo, finalizando com seu cliente e amigo próximo F. Tiba sendo preso. Então, ele decidiu tirar umas férias. Quando F. Mild retorna, nos é contado que Roberto era seu primo. O rapaz decide aproveitar a companhia dos novos moradores da cidade, criando fortes vínculos com F. Kaori, F. Rafley e F. Koji, e mais posteriormente F. Min. Sua aliança com eles era tão grande que eles se denominaram uma família, apoiando uns aos outros e até mesmo carregando um objeto significativo desse amor, a faca Goodman. Pouco tempo depois, F. Mild desaparece e conhecemos um novo primo, o pintor Pierre Pinta Fácil, um jovem enérgico e brincalhão, que adorava pintar as pessoas de maneira minimamente suspeita e cobrar valores ainda mais suspeitos por suas obras, sendo um ótimo AJ. Ele criou seu próprio ateliê, que se tornou um museu das suas mais belas pinturas, no qual escondia um cassino que até hoje nunca foi completo. Outros parentes chegaram a ser citados, como o Dr. Rodrigo, Richard Hess Goodman e, por último, a Muitos suspeitavam que esses primos eram, na verdade, parte da personalidade de F. Mild. E no futuro foi descoberto que sim, eles habitavam em seu cérebro, que utilizava dessas personalidades para se sentir menos sozinho, de uma forma tentando ser interessante para as pessoas de fora. No fim, quando entendeu que não estava mais sozinho, ele abdicou desses, entre aspas, familiares, para ficar junto da sua nova família. Inclusive, ele acabou considerando F. Min como sua filha adotiva e reconheceu F. Carras como seu primo de sangue, pois tinham a mesma habilidade que a avó deles. Alguns não gostaram dessa decisão e precisavam dar um jeito de mudar as coisas. F. Mild já não se sentia bem, mas não era algo que ele gostava de externar. O rapaz conversou com toda a sua família, falando sobre eles precisarem cuidar uns dos outros, tomar responsabilidade e serem felizes. Demorou um pouco para todos entenderem o que essas palavras significavam, ainda mais quando o F. Mild dizia estar com muito sono. Vez ou outra, ele apagava, sem qualquer previsão de volta, acontecendo com cada vez mais frequência. E, em um de seus apagões, alguém reapareceu. Roberto Goodman, ainda atrelado ao sono de F. Mild, deu as caras tentando reaver seus vínculos anteriores, falando sobre suas ambições e principalmente arquitetando seus planos maléficos. Mas estava tudo fora do lugar. As pessoas se tornaram diferentes, pensamentos viraram outros. Porém, Roberto não poderia se afetar com algo tão irrelevante. Família só atrapalha, ele dizia, julgando a pessoa que F. Mild se tornou. Contudo, com medo de algo, o sentimento do sozinho habitava na sua alma. Então, ele dormiu. Parecia bem claro o que estava por vir. Entretanto, ainda foi um baque. Após um dia lutando contra o sono, aproveitando a companhia daqueles que mais amava, F. Mild guardou seu álbum de fotos e se rendeu, finalmente, ao sono por completo. Dentro de sua própria mente, F. Mild pôde entender quem era. Lembra que só no futuro ele
entendeu seus primos como parte da sua personalidade? Esse momento, enfim, chegou. A entidade, que apareceu pouco antes do julgamento, apoiando todas as suas atitudes maléficas de Roberto, mostrou para Efilmilde que ele se tornava quando algo consumia sua cabeça. Roberto, cego em poder e ganância. Pierre, a confusão do que um dia foi sua verdadeira essência. A entidade também foi criada pela sua mente, o pilar que sustentava suas ações, a venda em seus olhos, aquele que dizia que suas motivações para o mal eram, na verdade, o caminho certo a seguir. Então, entendendo o motivo de estar ali, foi-lhe entregue duas escolhas: continuar com sua farsa, alimentando seu medo de se sentir sozinho junto de suas outras personalidades, ou enfrentar esse medo junto de sua família, deixando seus, entre aspas, primos para trás. Foi-nos mostrado que Efilmilde criou coragem e seguiu em direção à família que criou, sabendo que não estava mais sozinho, não precisava mais fingir, ele poderia apenas ser, e isso era mais do que o suficiente. Logo após acordar, muito tempo depois da última vez que teve consciência de si, o rapaz decidiu encontrar um emprego. Conversando com F. ele conseguiu um trabalho como cientista no laboratório dele. Mas algo continuava estranho no meio de tudo. Suas irmãs, F. Hafley e F. Kaori, pareciam distantes, além do fato de F. Koji estar ainda mais longe. Tendo se afastado de sua família, foi difícil se reencontrar ali, ajudar seus tão estimados amigos e lidar com a própria mente. Com concentração suficiente, Robert tomou posse de seu corpo, e mesmo com palavras duras, ele foi de grande ajuda, sendo expulso por Efilmilde pouco depois. O cientista explicou que aos poucos estava aprendendo a controlar quem podia estar no comando, mas que ainda era algo bem novo, algo novo do qual alguém poderia se aproveitar disso, caso tivesse oportunidade. Bem, quando a questão de F-Koji foi completamente resolvida, tornou perceptível que a família não era mais a mesma. Todos pareciam dispersos, e o sentimento de solidão começou a crescer de novo em seu coração. As coisas já não pareciam mais engraçadas, e com o sumiço de F. Basté, a amizade dele se tornou cada vez mais fria. Os irmãos, passando mais tempo com F. Koji, que estava fragilizado, não perceberam que seu irmão estava sendo cada vez mais consumido pela solidão. A distância se tornou sua maior companheira, dando uma chance maior de Pierre e Roberto aparecerem. Eles dividiam um diário, expondo o quão próximos voltaram a ser, mas agora numa relação bem mais amigável. Efilmilde não desistiu deles por completo, mesmo depois de tanto ferrar em sua vida. Ainda era uma parte importante dele. Um ser humano tão bom não deveria sofrer tanto por pessoas que não estavam ali para ele. Roberto chegou a essa conclusão, sentindo que deveria tomar uma atitude. Então ele passou a tomar o corpo de Efilmilde mais vezes, já que o rapaz estava tão desgastado de sentimentos ruins que não se portou em trocar mais vezes com as outras personalidades. Eles estavam se comportando, afinal. Em uma dessas vezes, o advogado aterrorizou F. Kaori. Com F. Hafley, não foi necessário fazer nada. Ela já estava repleta de problemas para conseguir enxergar a dor em seu irmãozão. O ponto final foi quando Roberto conseguiu entrar no pomar, deixando uma carta para as irmãs, as chamando para o laboratório em que se encontraram pela última vez. Dentro do laboratório, elas precisaram fazer uma escolha. Roberto confessou seus sentimentos, dizendo que o Efilmilde tentou entendê-los ao invés de ignorar a existência de suas outras personalidades. Ele tentou retornar para sua família. Parecia bem melhor sem ele. O advogado fez de tudo para demonstrar que Efilmilde estava bem melhor sem aqueles que chamava de, entre aspas, família, já que eles aparentavam não gostar que sua felicidade não fosse gerada por eles. Mas como elas insistiam tanto em ser suas irmãs, Roberto entregou de volta o irmão delas. Contudo, havia um preço a se pagar, e esse preço foi descobrir que elas não estavam mais em suas memórias. Efilmilde conseguia lembrar de tudo, menos de F. Hafley, F. Koji e F. Kaori. Essas três pessoas agora eram unicamente moradores da mesma cidade que ele, e não havia nada que pudesse ser feito com relação a isso. A família do cientista agora era unicamente sua filha, F. Min, e seu primo, F. Carras. Foram tempos confusos para Efilmilde, que não entendia muito bem as reações de pessoas que não eram, ao menos, próximas dele. Eles se tornaram amigos, nada mais que isso. As jovens pareciam sem nenhuma esperança de recuperar as memórias do irmão delas de volta. Entretanto, algo aconteceu para que a volta de suas recordações fosse extremamente necessária. F. Kaori, um emaranhado de problemas rodeando tanto a si quanto as pessoas que ela ama, perdeu a sanidade e sumiu. Uma coruja chamada Ilo apareceu em seu lugar, afirmando que tinha uma carta
endereçada a F. Humilde. Apesar de não ter qualquer vínculo mais forte com F. Kaori, ele decidiu se juntar a outras pessoas e começaram a investigação sobre o paradeiro dela. Quanto mais eles procuravam, mais pistas conseguiam e mais o jovem se incomodava com algo. Ele sabia que estava faltando alguma coisa. Um ponto cego que tinha que ser enxergado antes que fosse tarde demais. Quando viu que não tinha saída, ele pediu para que Roberto entregasse suas memórias. Mesmo odiando essa ideia, o advogado fez como pedido. A avalanche de recordações fez com que ele apagasse, dando liberdade para Roberto e Pierre aparecerem na cidade. Enquanto isso, F. Humilde tentava de todas as maneiras entender seu passado. Foi um processo doloroso, mas ele sabia que era necessário para encontrar F. Kaori, e suas tentativas de retorno, por fim, deram certo. Infelizmente, não foi o que aconteceu com o caso de F. Kaori. F. Humilde havia perdido sua irmã, alguém que, mesmo longe, tentava ao máximo cuidar dele. Ele a amaria para sempre, na esperança de que seus últimos momentos juntos tenham sido felizes o suficiente para ela descansar em paz. Todavia, um ponto de interrogação pairava sobre sua existência. Um sentimento estranho ressoou em sua alma. Algo estava errado. E foi assim que chegamos ao, entre muitas aspas, fim da lore de F. Humilde. Existem também algumas mensagens escondidas nos últimos episódios lançados dessa temporada de SFMP no canal Humilde Live. Praticamente um ARG que até o momento não foi muito explorado na trama em si. Muitos estão na esperança de conseguir desenrolar esse arco novo da lore de F. Humilde, com a volta de suas memórias e provável volta de contato com sua família. Eles conseguiram se reunir mais uma vez? Ou ela se tornou tão estilhaçada que não teria como retornar ao que era antes? Isso só o tempo dirá.